Gente linda e querida que acompanha e acompanhou o canal do Dançarelando até aqui. Já começo com os meus mais sinceros agradecimentos, profundos e de coração por toda a partilha e pelo carinho. Esse vídeo tem um tom de despedida, junto com uma reflexão sobre a posse e o deixar ir. Quantas vezes, especialmente no início das nossas carreiras docentes, ficamos tristes quando acaba o ano e as crianças estarão com outro professor da escola, da academia, vão mudar de escola. Ou, no meu caso, que eu ficava 6 anos acompanhando o mesmo grupo de crianças no balé. Ou quando a gente fica frustrada e sente de certa forma uma culpa, pensando onde erramos, quando alguma das crianças desiste da dança e vai para o vôlei, ou sai do balé e vai se dedicar às danças de rua, por exemplo. Essas sensações têm muitas razões. Às vezes posse, às vezes comparação pelo número de crianças que eu tenho na turma, se eu tenho mais que ele, né? Sou uma professora melhor, né? Às vezes o sentimento de derrota, ele foi porque foi, de incapacidade, enfim. Claro que a constante reflexão, percepção de cada criança, de cada jovem, avaliação durante e após cada vivência são importantíssimos para a nossa formação. Como diz Paulo Freire sobre esse processo permanente, não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino, continuo buscando, procurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar. Constatando, intervenho. Intervindo, educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que eu ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade. Esse é um processo de exercer a curiosidade que também já falamos em um vídeo anterior dessa mesma série e da necessidade de estar sempre avaliando, traçando novas estratégias e caminhos. Contudo, se pensarmos na relação mestre-discípulo, vamos assumir que educamos para o mundo, para a liberdade de decisões, para caminhos autorais. Isso também está relacionado conosco. Estabelecer metas pessoais, profissionais, financeiras e quando entender que atingimos de uma maneira ou de outra, porque não controlamos 100% o processo e podemos chegar a outros caminhos ou até outros aspectos que não tínhamos previsto. E quando atingimos, então, o que a gente entende como esse ponto de chegada, da gente se permitir, da gente se sentir libertos e libertas para mudar, para estabelecer novas rotas, ousar, avançar. Assim são com os estudantes. E eu não estou me referindo desse liquidismo que o Zygmunt Bauman fala, que ninguém para em lugar nenhum, que não se dedica, que troca a toda hora, que não sabe insistir, persistir. Não é disso que eu estou falando. E por que todo esse preâmbulo, Fernanda? Onde você quer chegar? Para contar para vocês que o canal do Dançarelando vai dar uma pausa. Vai ganhar um respiro. Mas não só o canal. Eu também vou dar uma pausa. E eu também vou ganhar um respiro. Em 2019, recebi a autorização da Universidade Federal de Goiás, onde sou professora no curso de licenciatura em dança, para cursar o doutorado em educação na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, a USP, sob orientação da professora doutora Patrícia Dias Prado. Foi um afastamento de 4 anos, sem relação nenhuma com a pandemia do Covid-19. O primeiro ano de doutorado, eu me dediquei a cumprir as disciplinas e os créditos obrigatórios, que na verdade eu fiz muito a mais da quantidade mínima. Por interesse, né? Por
por relação com a própria pesquisa, de aprender mais, de querer mais. Então eu fui cursando as disciplinas que me interessavam, que fariam parte da minha formação e seriam, de uma certa forma, um estopim para minha pesquisa, para os autores e etc. No segundo ano, com o isolamento social proposto pela pandemia, eu mergulhei na pesquisa com muita intensidade e extrema dedicação. Então, ela avançou muito mais do que o segundo ano de doutorado costuma avançar. A minha pesquisa é sobre formação inicial de professoras e professores para trabalhar a dança com crianças da educação infantil. Nessa pesquisa, eu procuro propor alguns eixos, alguns conhecimentos, caminhos, valores para estar nas disciplinas da graduação, para que tenhamos uma melhor formação nesse lugar da infância. Para isso, eu usei o estágio como campo de investigação e os diários de campo dos estudantes. Aí, a partir do que eu vivenciei como professora supervisora desse estágio, indo a campo com eles, nas escolas, acompanhando ali no chão, e a partir do que esses diários de campo, esses registros dos estudantes relatavam como dúvidas, dificuldades, necessidades, eu fui estabelecendo um diálogo com autores e construindo esses saberes e discussões que seriam interessantes de estar ao longo da formação. Isso pode ser em uma disciplina específica de dança e infância ou dissolvida nas várias matérias ao longo da graduação. Nesse caminho eu percebi que o que eu estava pensando poderia ajudar outras licenciaturas que não só a da dança. Poderia contribuir com a formação docente em teatro, música, artes visuais e a própria pedagogia. E eu percebi também que esses eixos, eles não são só para a formação inicial, mas para a formação continuada. Todavia, o enfoque da tese é a formação inicial em dança. Mas eu comecei a sentir a necessidade de dar vazão a tudo isso que eu estava lendo, estudando, aprendendo e pensando. Além de estar transbordando, eu queria trocar. Eu queria falar sobre o que eu estava pensando e escutar o que as pessoas tinham a dizer. Eu queria refletir junto para ver se eu não estava viajando, se eu não estava criando uma teoria inaplicável. Dessa necessidade de troca veio o Instagram do Dançarelando, os cursos remotos, síncronos, online, o canal do YouTube e o terceiro livro. Além de um número bem bacana de artigos que foram publicados e um curso 100% online que está na plataforma da Hotmart. Ou seja, foi uma produção muito intensa junto com o doutorado, que alimentou muito a pesquisa. Me ajudou a amadurecer ideias, a ter insights, e eu só agradeço quem esteve comigo nesse processo. Conheci muita gente legal, interessante, trabalhei com parceiros e parceiras incríveis, me aproximei de gente das 5 regiões do Brasil. Aprendi muito, foi um período muito rico. Mas o doutorado está terminando. Estou nos meses finais e sinto a necessidade de avaliar esse processo, esses 4 anos, e estabelecer os próximos passos, metas e caminhos. Além desse processo do doutorado, eu tive a oportunidade e o privilégio de morar, de estar em 4 países diferentes. Estive na Colômbia, estive na Argentina, no Peru, na Bolívia e talvez venha um país a mais. E eu também preciso avaliar tudo isso que eu aprendi. Eu tive contato com muitas culturas, muitas formas de ser, viver, pensar extremamente diferentes das quais eu estava acostumado. E eu também tenho sentido uma necessidade muito grande de dar vazão a isso, a compartilhar, organizar tudo que foi esse processo. Quem sabe um livro, não um livro com dicas de viagem, um livro sobre esse processo das culturas, do amadurecimento, do viajar sozinha, enfim, são muitas ideias.
E daí eu também volto para a universidade de maneira presencial, eu volto com o meu trabalho nos estágios, eu volto com os projetos presenciais do Dançarelando, indo à escola, com as crianças, com os professores. Outras pesquisas vão surgir, outros integrantes para o grupo de pesquisa. Também pretendo oficializar o grupo de pesquisa pela plataforma da CAPES e conhecer o que mais eu posso fazer agora na universidade como doutora. Enfim, vai ter um percurso aí pela frente de adaptação, de aprendizado e de novas reflexões. Então, eu vou entrar num casulo para transformar em borboleta e alçar voos mais longos, mais altos, pensando sempre em contribuir com a educação brasileira. Tomara que o canal do YouTube volte, quem sabe com mais seguidores, com outras ideias. Na verdade, ideias de outras playlists eu tenho. Pelo menos de umas 3 playlists eu teria para a gente poder continuar com o canal. Mas espero que vocês compreendam esse processo. Espero também que vocês tenham gostado do trabalho realizado até aqui. Se vocês quiserem que ele continue, se vocês tiverem ideias, se vocês quiserem mais cursos, fala comigo, não deixa de conversar, não deixa de me acessar pelo Instagram do Dançarelando. Eu tô sempre muito disponível, às vezes demoro para responder, mas tô sempre muito disponível. Então é isso. Vejo vocês por aí, pelo mundo. Até!